Olá, eu sou o Dr. Antônio Teixeira, empresário contábil e advogado, e nesse vídeo falarei sobre a suspensão da reforma da Previdência. Mas antes disso, gostaria que vocês dessem um joinha no nosso vídeo e se inscrevessem no nosso canal. Assim vocês estarão nos incentivando a produzir mais conteúdo. Pois bem, a reforma da Previdência Social foi suspensa. O governo retirou de pauta a votação da reforma da Previdência. Isso se dá por alguns fatores, né? Nós vimos que quando a reforma da Previdência começou, ela era uma reforma bem grave, bem grande, era uma reforma que cerceava muitos direitos dos segurados. Mas, ao longo do tempo, né, foram sendo negociados com os deputados, né, com vários segmentos da sociedade, determinados pontos que ela foi ficando uma reforma um pouco mais leve. Mas mesmo assim, apesar do governo ter negociado, apesar do governo ter cedido muitos ministérios, feito várias negociações para que essa reforma fosse aprovada, por ser um ano, né? E talvez isso foi a grande causa da suspensão da reforma da Previdência, foi porque por ser um ano de votação, um ano de eleição, um ano em que os candidatos que retornarão ao Congresso precisarão, né, falar com seus eleitores, falar daquilo que eles fizeram, eles acharam que aprovando essa reforma seria um ponto negativo e também porque a sociedade se manifestou contrário a todas essas reformas que estão sendo colocadas aí. Porque na verdade o grande conjunto de reforma prejudicava aquela classe trabalhadora, aquela massa de trabalhadores, de segurados que recebem, né, valores pequenos. E os grandes privilégios que nós vimos por aí, eles não estavam sendo tratados. Algumas coisas eles mexeram e outras não. Principalmente aquelas histórias em que mexe com valores altos, que mexe com o direito de pessoas importantes, né? Então essa parte ficou de lado, essa parte ficou de fora. Mas isso não ia ser muito bem visto pela sociedade e os candidatos não iam conseguir, né, se eleger aprovando uma reforma que tirasse direito da população, daquelas pessoas que trabalham, né? Então, por isso, a grande maioria de deputados não queriam, não aprovavam e não iriam votar a favor dessa reforma. Então, o governo ele não teve um número mínimo de 308 deputados para aprovar a reforma da Previdência. Então, foi retirada da pauta. E a gente tem a certeza que essa reforma, em 2018, ela não acontece mais. E por que não acontece mais? Ela não acontece mais porque agora houve um decreto de intervenção no estado do Rio de Janeiro na questão da segurança e esse fato impede de ser votado emenda à Constituição. Então, sabemos que o problema no Rio é grave e que isso vai demorar. E também, não só por causa disso, mas por entrevista do próprio presidente da Câmara, do Senado, principalmente o presidente da Câmara, que admite que se a reforma não fosse votada até o final de fevereiro, ela não ia mais ser pautada, né? Então, por conta desses fatos, nós entendemos, nós verificamos que essa reforma vai ficar para 2019, para o novo governo, para os novos deputados, para a nova legislatura, que posteriormente, com seus mandatos completos, ficará, né, mais fácil de colocar e aprovar essa reforma sem que aquelas pessoas possam, né, não votar e não eleger mais esses candidatos. Então eles vão ficar mais à vontade para poder negociar. E quais serão os itens que serão reformados? Nós não sabemos. Essa reforma ela pode vir totalmente modificada, pode ser ampliada, né, pode ser... Isso vai depender do momento político que o país estiver vivendo, né? Vai depender da crise econômica, vai depender de outros fatores que o governo está organizando, questão de impostos, questões tributárias, vai depender exclusivamente da arrecadação do governo com relação aos gastos que ele está tendo. Pois bem, essa é a nossa dica de hoje. Agradecemos a participação de vocês e até um próximo vídeo.